bronqueiro, do traqueal naqueles animais que tem bronquial. E a partir daí vai penetrar no pulmão. E a partir daí, segmentação, né? Como eu disse para vocês. Os brônquios extrapulmonares originam os brônquios intrapulmonares, os brônquios intrapulmonares. Eles sofrem já dentro do pulmão uma série de ramificações, né? Daí o último segmento bronquial, que é o brônquio subsegmentar, né? Brônquio subsegmentar é o último segmento bronquial, na parte do parênquima pulmonar. Aí nós temos os bronquíolos. Aí o mesmo princípio de ramificação. Primário, secundário, terciário, terminal, bronquíolo respiratório. Aí vem o ácido pulmonar, né? Bronquíolo respiratório dividido em sacos alveolares e núcleos alveolares, daí formam sacos alveolares e terminam em alvéolos pulmonares. Obviamente, à medida que vão ocorrendo essas ramificações, vão ocorrendo modificações, né? Uma série de estruturas vão desaparecendo, algumas outras vão aparecendo no decorrer dessas especializações e algumas vão se manter até o final, como a gente vai ver nessas ramificações. Então, eu mostrei para vocês, na aula passada, que o epitélio vai reduzindo. A gente vai vendo. Por exemplo, de brônquio global, o segmentar, o subsegmentar, brônquio primário, secundário, terciário, o epitélio vai se tornando o epitélio mais simples. Começa como selo estratificado, passa para prismático simples, ainda com célula caliciforme, aí depois o público simples contínuo, depois o público simples descontínuo, depois epitélio pavimentício. Quando chega no pulmão, ele tem um investimento especial que a gente vai ver lá nos alvéolos pulmonares, quer dizer, na parte final. São os espinoglóssulos juntos. Que é uma célula pavimentosa que no final vai fazer o revestimento de toda a parte interna dos alvéolos pulmonares. Então, os epitélios, eles vão reduzir. Célula caliciforme, como a célula caliciforme faz parte do sistema coxiliar, que é o sistema de defesa, ela vai desaparecendo. Então, ela vem, na parte inicial da segmentação, ela é bem presente, ou seja, onde ela é mais presente, no epitélio pseudoestratificado e no epitélio prismático simples. Aí depois, quando passa para o epitélio público simples, aí ela deixa de existir. Então, você tem aqui que ela veio mais ou menos até o último segmento de brônquios aqui, que são os brônquios terciários ou terminais, é o subsegmentado, né? Os terciários ou terminais. Então, até aqui, você ainda observa a ocorrência de célula caliciforme. A célula ciliada, ela segue um pouco mais, vamos dizer assim. Bom, acabou a célula caliciforme, basicamente acabou o muco. Se acabou o muco, não há necessidade de cílios para varrer o muco. É por isso que ela se estende um pouco mais, até a parte final dos bronquíolos terminais ou terciários. O bronquíolo terminal ou terciário ainda tem célula ciliada, mas não tem mais célula caliciforme. Porque lá no bronquíolo terminal terciário, no lugar da célula caliciforme vai aparecer outro tipo de célula, que é a célula clara. É uma célula diferente da célula caliciforme que a gente vai ver
as glândulas, as cartilagens e os nódulos, né, eles chegam até os brônquios. Então, é uma característica fácil de você diferenciar brônquio e bronquíola pela presença, principalmente da cartilagem. Porque a cartilagem, à medida que os brônquios eles vão se dividindo, a cartilagem vai se tornando mais, né? Primeiro uma cartilagem maior, depois se torna uma placa cartilagínea, depois se torna uma placa cartilagínea maior, depois se torna uma placa cartilagínea menor, depois a placa cartilagínea desaparece na transição de brônquio para bronquíola. Então, o brônquio terciário terminal ainda tem cartilagem, placa cartilagínea, mas o bronquíolo primário já não mais as tem. Então, a gente não vê mais cartilagem e bronquíolo, né, no segmento bronquiolar. O músculo ele vai até o final. A gente vê a presença de músculo até os ductos alveolares. O músculo de Reis, aquele músculo que a gente vai ver, que substitui a musculatura atual. Eu disse para você que são feixes de fibras musculares lisas, com disposição hemicoidal. Ele vai atravessar todos os bronquíolos, todos os brônquios, todos os bronquíolos, e esse músculo vai chegar até os ductos alveolares. Basicamente, ele vem até o músculo liso aqui, ó. Ele se estende até a parte mais interna da árvore, até a parte final da árvore. E o componente elástico, que é um componente cartilagíneo muito importante, ele vai ampliando. Enquanto os outros vão diminuindo e vão sumindo, o componente elástico vai ampliando. Por quê? Porque a expansão do pulmão é necessária, né, para poder ocorrer o processo de inspiração e expiração. Aquela caixa dilatada, aquela expansão para o ar entrar e depois para o ar sair, aquilo depende de uma certa elasticidade do tecido. Então, uma parte mais interna, mais íntima do pulmão necessita de muita fibra elástica, muito componente elástico. E aqui, ó, você vê que basicamente as fibras elásticas elas mantêm o pulmão aumentando até chegar no sul. Então, essas são as modificações que vão ocorrendo à medida que a gente vai estudando. Então, quando a gente, o pulmão na realidade, ó, ele é considerado como sendo uma glândula, né? Na verdade é um órgão parte, a gente chama o pulmão, na verdade tem dois hemisférios, né? Tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Na verdade o órgão é o pulmão só. Aí quando você tem a segmentação direita e esquerda, a gente chama pulmão direito e pulmão esquerdo, né? É um órgão parenquimatoso, é um órgão cavitário, com revestir que apresenta-se como se fosse uma glândula alveolar composta, mas que é revestido por uma membrana, que é a pleura pulmonar, é uma membrana serosa. Essa membrana, ela tem um mesotélio pleural, né, e tem uma camada submesotelial. É uma camada de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas. Esse tecido conjuntivo submesotelial ele vai para o parede, né? E é ele que segmenta, é ele que faz aquela divisão anatômica, aquela divisão estrutural do pulmão, os lóbulos.
que é invadido pelo tecido conjuntivo intersticial. Né? Esse tecido conjuntivo intersticial, ele faz toda essa divisão, vai formar, se dá a partir, se origina a partir do tecido conjuntivo submesotelial. Então, ó, é um tecido, é a pleura pulmonar e divide em lóbulos lobiáceos, que são segmentos supridos pelo sistema conjuntivo. Obviamente, do mesmo jeito que a gente tem visto até agora, tem um segmento condutor, tem um segmento respiratório. O segmento condutor ele se estende desde os brônquios lobares, ou primários, e vai até o bronquíolo terciário terminal. Esse segmento é um segmento condutor da vida. Nessa área ainda não ocorre nenhuma troca gasosa. E tem um segmento respiratório que a partir dos bronquíolos respiratórios até os alvéolos. É a mesma organização que a gente vem observando até agora, né? Agora sim, do ponto de vista histológico, microscópico, na realidade, o que a gente vai ver? A gente vai ver essa organização. Tá? A gente vai entender que o pulmão é uma glândula, o placinário composta. A gente vai identificar a pleura pulmonar, ou seja, a camada mesotelial, a membrana serosa mesotelial, a camada submesotelial, fibras colágenas e elásticas, né? Os septos ultrabertos, que por sinal eles são muito finos, a gente não consegue observar os detalhes porque eles são muito finos. A parte do pulmão, na realidade, é representada por alvéolos pulmonares. Tá certo? E tem que ser assim, porque a parte funcional do pulmão mesmo são os alvéolos pulmonares. É ali que ocorrem as trocas gasosas. Então, quando a gente observa o pulmão, a gente vê um grande quantitativo de estruturas capitais que são os alvéolos. E o parênquima ele é dividido em ducto alveolar, saco alveolar e alvéolos. Essa transição, como eu disse para vocês, ela não é automática. Esses órgãos eles vão sofrendo modificações. Não quer dizer assim. Um bronquíolo primário ele não se transforma automaticamente num bronquíolo secundário. O bronquíolo secundário ele não se transforma automaticamente, ele vem mudando. Então, por exemplo, aí você vai observando as características. Aqui, ó, você observa essa placa cartilagina aqui, ó, desse lado. Tá? Então, como você observa a cartilagem aqui, ó, você sabe que é um bronco. Porque só quem tem cartilagem ou placa cartilagina é o bronco. Aí quando chega aqui, é com o limite aqui do bronco. Mas acontece que aqui ainda tem mais placa cartilagina. Essa área aqui é a área de transição. Aqui ainda é bronco. Então o bronco ele não vem só até aqui, ele se estende para cá, porque aqui a gente continua observando as placas de cartilagem ali. Então, quando passa daqui para cá, a gente não mais vê, não mais observa as placas de cartilagem, as placas de cartilagem. Então, nesse segmento aqui já temos bronquíolos. Aí a gente vai observando as características para classificar se eles são bronquíolos primários, secundários, terciários, terminais e bronquíolos respiratórios. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não se estabelece automaticamente, isso vai ocorrendo progressivamente. Né? E a gente vai analisando de acordo com as características que eles
né? Tem alguns parâmetros que eu vou passar para vocês que vai servir para vocês identificarem qual tipo de bronco, qual tipo de bronquite que vocês vão classificar, né? Então vocês vão se basear nessas características. Tá. Então, a gente já viu que tem dois tipos de segmentos tubulares ali dentro dos pulmões principais. Quais são os dois segmentos? Dos bronquíolos. Então, esses são os dois. Os brônquios são os maiores, os bronquíolos são os menores. São os primeiros dois segmentos mais importantes, mais característicos lá dentro dos pulmões. Os brônquios. Intrapulmonares, né? Porque assim, os brônquios extrapulmonares, que são os principais direitos esquerdo traqueal, têm a mesma constituição da traqueia. A única diferença é o diâmetro. O brônquio extrapulmonar e traqueia é basicamente a mesma estruturação, que vai diferenciar é só. Quando esses brônquios adentram o pulmão, aí eles se tornam brônquios intrapulmonares, obviamente, né? E aí que eles são segmentares, subsegmentares, lobares, segmentares e subsegmentares. Aqui são os primários e secundários desse ano. Então nós temos os três aqui. Esses três segmentos aqui de brônquios, eles têm túnica mucosa, submucosa e túnica externa. Primeiro detalhe, não tem a túnica muscular. Brônquio, vocês não vão observar a túnica muscular. Túnica interna, túnica que é a mucosa, né? Túnica submucosa e túnica externa. Que no caso seria a adventícia, né? Porque como está tudo ali dentro do pulmão, todo o revestimento ali vai ser de túnica adventícia. A túnica interna, que é a túnica mucosa, ela tem o epitélio, a lâmina própria e a muscular da mucosa, que aí a gente recebe, dá o nome de músculo de Reiss, que é um músculo diferente. Ele é um músculo helicoidal, ele não é um músculo, ele tem uma camada única. Ele é a única camada. E esse músculo é na forma helicoidal, ele é todo disposto de forma helicoidal. Então, a gente chama de músculo de Reiss. Foi o indivíduo que pesquisou e descobriu, mantiveram aí o nome dele até hoje. O epitélio, ele vem seu estratificado, prismático, ciliado, com célula caliciforme, e ele vai progressivamente modificando o epitélio prismático simples, com decréscimo no número de células caliciforme. Ele é um seu estratificado e vai passando para prismático. Só que é assim, ó, você tem três, você tem o lobar, aí você tem o segmentado, você tem o subsegmentado. Você tem os três. Né? Lobar o primário, segmentar o secundário, terciário terminal ou subsegmentar. Você tem três de lobo. De brônquios, né? Brônquios. Lobar, segmentar e subsegmentar. Então, os três tipos de brônquios. O maior é o lobar, que é o primário. O maior lobar, que é o primário. Ele é revestido por epitélio seu estratificado, prismático ciliar, com célula caliciforme, é o maior. Logo está em né? O terciário terminal, que é o subsegmentar,
ele é revestido por epitélio prismático simples, com célula calicífera. E o secundário, que é o do meio, ele apresenta o conjunto dos dois epitélios. Ele tem epitélio e seu estratificado misturado com epitélio prismático simples. Entendeu? Quer dizer, o maior é só seu estratificado. O menor é só prismático simples. E o do meio, a mistura dos dois epitélios. Por isso que ele ocorre, a mudança é progressiva. Começa seu estratificado, só seu estratificado, que é um epitélio mais espesso, né? Ele passa para o epitélio seu estratificado com prismático no secundário e depois no terciário ele fica só com prismático simples. Então é uma escala progressiva. Mas você vai olhar os epitélios, você vê que o epitélio é só seu estratificado, é um primário lombado. Se você observar o seu estratificado mais prismático simples, é um secundário ou secundário. Se ele tiver só prismático simples, com célula caliciforme, é um terciário ou secundário. Então, o epitélio é muito importante para a gente identificar. Se você consiga varrer todo o epitélio para você saber se é um não primário ou secundário. No caso, diz assim, ó, o epitélio, seu estratificado prismático ciliado com célula caliciforme, que passa progressivamente para o prismático simples, onde cresce um número de células. Todos eles têm membrana basal, tá? Tanto o primário como o secundário, como o terciário. Mas é preciso, necessário observar o epitélio. Lembre-se que esses são brônquios. Então, por ser brônquios, eles têm cartilagem e eles têm glândulas brônquicas e eles geralmente têm também nódulos no tecido conjuntivo da lâmina própria submucosa, né? Tanto da lâmina própria como também geralmente na submucosa. Tem um músculo, que é o músculo de Rieseisen, que já falei, que fez fibra muscular lisa. A túnica submucosa é tecido conjuntivo frouxo, né, com fibras elásticas, vasos sanguíneos, glândulas, etc. E aqui a túnica externa, que é a adventícia, que é onde a gente vai encontrar as cartilagens, ou as placas cartilagem. Então, quando a gente olha, o pulmão é assim, né? Vou mostrar aqui para frente para você. Você pega uma lâmina de pulmão, você pega uma estrutura assim. Ó, o pulmão é isso aqui. A lâmina de pulmão é essa. Tem um revestimento externo aqui, que é a pleura pulmonar. Tem um mesotélio aqui, ó. E tem um tecido conjuntivo submesotelial aí. E esse tecido, ele que entra aqui, ó, para formar os septos ou trapézios. Isso é o pulmão. Quando você vai olhar, isso aqui é o parênquima pulmonar. E o parênquima pulmonar, todo ele é com estruturas capitais. Então, cada saculaçãozinha dessa aqui, ó, cada estruturazinha arredondada dessa é uma alvéola pulmonar. Ó, você vê que milhares e milhares de alvéolos pulmonares constituindo os pulmões. E não depende disso, porque são nessas estruturas onde ocorrem as trocas gasosas, né? Então, nessas... Bom, e esse pulmão é invadido por esses
esses segmentos tubulares aqui, ó. Você vê que tem tubos aqui, ó. Tem órgãos tubulares aqui no interior do pulmão. Esses órgãos tubulares, eles trazem o ar para os alvéolos pulmonares, eles levam o ar para o meio exterior, né? Trazem do meio exterior e levam para o meio exterior aqui do pulmão. Então esses órgãos são órgãos tubulares que invadem o pulmão, invadem o parede. Então são esses órgãos aqui que são ou brônquios ou bronquíolos. Então se olha aqui, se você observar a placa cartilagínea aqui, ó, glândulas, etc., você sabe que é um brônquio. Se você observa aqui, olha a paredezinha aqui, ó. Se você não observar a cartilagem, é um bronquíolo. Esses brônquios e bronquíolos, eles podem estar cortados transversalmente, como é esse caso aqui, ó. E eles podem estar cortados longitudinalmente, como é esse aqui. Isso aqui é o mesmo órgão desse aqui, ó. Só que ele foi cortado longitudinalmente. Então, a gente vai ver essas duas características. Então, vamos voltando. Então, os brônquios, primeiro. Vamos para os brônquios, depois a gente vai para os brônquios. Olha aí. Você tem um artério. Aqui, ó. A lâmina própria. Essa clarinha aqui. Relativamente fina, né? Tecido conjuntivo. Aí tem essa muscular, ó, que é o músculo de resistência. E aqui, ó, essa parte aqui, daqui para cá, submucosa. E essa parte que ela vem por aqui, ó, submucosa, ó. Pega a placa cartilagínea aqui. Esse revestimento externo da placa cartilagínea é a adventícia. Então, a adventícia é essa parte externa. Então, você tem o artério, a lâmina própria, o músculo de resistência, a submucosa com a placa cartilagínea e aqui a adventícia. Na realidade, a submucosa com a adventícia estão juntas, né? Porque, como não existe uma muscular, uma zônica muscular separando, os dois tecidos aqui, eles estão juntos, né? Isso aqui são alvéolos pulmonares, né? Sacos alveolares, a gente vai ver mais assim. Vamos para a outra. Aqui do mesmo jeito. Ó, isso é uma parede. Aqui está uma cavidade e um brônquio, o artério, a lâmina própria aqui, ó. O músculo é esse aqui, ó. Músculo de resistência. Aqui são vasos, né? Submucosa com a cartilagem aqui e a externa essa parte aqui, ó, não faz parte do brônquio. Capilar, é? Isso aqui é capilar. Capilar pulmonar. O brônquio é esse aqui, ó. Ele vem assim, ó. É redonda. Daqui pra cá é parênquima pulmonar.
está vendo aqui os alvéolos aqui, ó. Aqui são alvéolos, ó. Um é alveolar. E aqui, entre um alvéolo e outro, aí você vê o septo interalveolar. Que é isso que está separando? Aqui, outro alvéolo aqui, um septo interalveolar. Aí entre os alvéolos aqui, ó, é que passam os capilares pulmonares. Um alvéolo e outro é no septo interalveolar. Então, quando você observa aqui a cartilagem aqui, ó, então pronto. Por exemplo, aqui, ó. Bem grande pra você Então, no ver. caso, se tiver cartilagem é brônquio. Se não tiver, é bronquio. É bronquio. Então esse aqui é um brônquio. Tem um epitélio, tem a lâmina própria, tem o músculo de Reis, tem a submucosa, placas e glândulas. Brônquio. Então, isso é um brônquio. É assim. Agora, esse outro aqui, ó, por exemplo, ó, você observa aqui, ó. Você vê o epitélio? Sim. A lâmina própria, o músculo, ó. A adventícia aqui, ó. Mas você não vê. Cartilagem. Não tem placa. Nem tem glândula. Então isso aqui é um bronquio. E esse aqui do mesmo jeito, ó, o epitélio, a lâmina própria aqui, o músculo e a adventícia aqui, ó. É Não tem bronquio. placas, Bronquio. né? É bronquio? É um bronquio. Aqui do mesmo jeito, ó, o epitélio, o músculo de Reis, esse aqui, ó, tem um tecido conjuntivo bem fininho entre o epitélio e o músculo, que é a lâmina própria. Aí esse vermelhinho aqui é o músculo de Reis e aqui é a adventícia. Não tem placa, não tem glândula. Tá pronto. A primeira coisa que vocês vão identificar é bronco ou é bronquio. Entendeu? É o primeiro passo que vocês vão identificar para Oi? vocês pegarem a mão. Muito bem. Acho que sim. Depois disso é fazer o quê? Depois de identificar se é bronco Tem que ou se é bronquio, vai identificar o músculo. O professor, aí no caso o músculo de Reis aí se invade a lâmina própria? se invade. Sim. Não, está separado. Só que aqui, ó, ele é bem fininho, mas na própria é isso aqui, ó. Aqui é o epitélio, aqui é a lâmina própria, aqui é o músculo. A mesma coisa aqui, ó. Esse clarinho que tem aqui, ó, bem fininho, ó. É a lâmina própria. Aqui é o epitélio. E aqui é o músculo. Tem os três, só que eles vão afinando. O epitélio vai diminuindo de espessura, a lâmina própria vai diminuindo de espessura e o músculo também. Aquela tabelinha, né? Lá. É, fica bem, ó, fica bem fininho os três. Aí, né, à medida que, por exemplo, à medida que os bronquíolos vão se dividir. O primário e secundário, o secundário e terciário, o terciário e respiratório. Vai se tornando cada vez mais fino. Aí, entendeu? E vocês vão ter que acompanhar. Aqui ele é bem espesso, ó. O epitélio relativamente espesso. Aqui a lâmina própria relativamente espessa, que é essa aqui, ó. E aqui o músculo de Reis espesso. Por quê? Porque esse aí é o maior. É um bronquio, não é, mas é um bronquio maior. Enquanto que esse aqui é um bronquio menor. Eles são bronquíolos. É porque tem 4 tipos de bronquio.
prismático, secundário, o terciário, o terminal e o respiratório. E um vai originando o outro e vai se tornando cada vez mais delicado, cada vez mais fino. É o mesmo princípio. Bom, como é que a gente vai identificar aqui, ó? Esses bronquíolos simples pelo epitélio, que é a forma mais simples que vocês aprenderam em histologia até hoje, que foi o epitélio. Você vai, basta você conhecer bem o epitélio. Só isso. Se conhecer bem os epitélios, vai pegar muito fácil. Vai identificar muito fácil. Porque você vai olhar aqui, ó. Esse epitélio aqui, ó. Todinho, você vai varrer todo o epitélio. Você vai ver que epitélio é esse. Estratificado. Quem sabe que epitélio é esse? E ser estratificado? Prismático. Sim. Vai epitélio prismático, sim. A célula toda achatadinha, botada para fileirinha de células. Então, esse aí de epitélio prismático 5 vai ser qual? Terminal terciário, brônquio, subsegmentar, terminal ou terciário. Primeiro é brônquio, porque tem cartilagem. Segundo é terminal terciário, porque ele é um epitélio prismático simples e praticamente não tem célula caliciforme. Você olha aqui, ó, basicamente você não vai ver uma célula caliciforme. É outra característica do brônquio terciário, terminal ou subsegmentar. É pelo epitélio que a gente vai identificar. Aqui, ó, a mesma coisa do brônquio, o epitélio, né, com os componentes todos, você sabe que é brônquio porque tem a placa cartilagina e que é epitélio. De novo, prismático simples. É o mesmo tipo de brônquio, terciário ou terminal. Esse aqui, por sinal, ele já está bem na transição do terciário terminal para o bronquíolo primário. Já está bem na transição. Por quê? Por que ele já está na transição do final do terciário terminal para o bronquíolo primário? Porque você vê que o epitélio já está se organizando para se transformar em bulbo. Ó, ele está aqui na base, mas a célula já é menorzinha, já está diminuindo. Ele já vai no segmento seguinte ser um epitélio público simples contínuo. Ele está no final do terciário, do brônquio, terciário terminal. A próxima divisão dele vai ser o bronquíolo primário. Vai para que o revestimento do bronquíolo primário vai ser justamente, basicamente, esse aí, o mesmo tipo de revestimento. Até depois que vai para a curva dos. Bem, vamos para frente. Vai ver, eu vou mostrar um por um lá na prática, né? Para vocês verem. E os bronquíolos? Esse é o critério que eu passei para vocês identificarem os brônquios. Cartilagem, placas, nódulos e epitélio. Aí dividi os três. Primário, que é o lobar, segmentar e subsegmentar. Primário, secundário e terciário. Os bronquíolos. Bronquíolos são 4. Primário, secundário, terciário ou terminal
começa com epitélio brônquio, começa com epitélio ainda prismático simples, com pouca ou nenhuma célula caliciforme. Começa prismático simples, brônquio primário. Ou seja, ele começa com o mesmo epitélio do brônquio terciário terminal. Prismático simples, com pouca célula caliciforme ou sem célula caliciforme. Mas como o brônquio tem cartilagem e ele não tem, você sabe o que é o brônquio? Mesmo que tenha o mesmo epitélio prismático simples, se for prismático simples com cartilagem, prismático simples tem cartilagem, o que tem cartilagem é brônquio terciário terminal. O que não tem cartilagem é brônquio primário. Então, primário, o epitélio é prismático simples. Poucas células caliciformes ou sem células caliciformes, mas geralmente tem pouca. O terciário, vou pular, né? O segundo. O terciário, primeiro, que é o primário, o epitélio é prismático simples. O secundário, pulei e vim para o terciário. O terciário é cúbico simples, contínuo. Cúbico simples. O terciário terminal. E o segundo, prismático simples com cúbico. O primário, prismático simples. O terciário, cúbico simples contínuo. E o do meio, secundário, os dois, prismático simples com cúbico. Não é fácil? É fácil. Segue o terceiro aqui. Cúbico simples contínuo. O respiratório é cúbico simples matou a chave. Fica aí. Não é fácil? Ó, vamos ver como é que ele é desse jeitinho. Primeira coisa, o bronquio. Vou botar aqui. Bronquio. Olha a característica chave, que é a primeira coisa que você olha. Não possui cartilagem, não possui glândula, não possui nódulo. Nódulo é uma coisa meio que, né? Nódulo existe quando tem, por exemplo, alguma bronquite, alguma coisa pode ocorrer no nódulo. Mas cartilagem e glândula não tem. Nódulo eventualmente pode aparecer um nódulo lá se o animal tiver tipo uma bronquite, alguma coisa do bronquite, alguma coisa do. A estrutura mais simples ainda, porque aqui só tem ó, a túnica mucosa e a adventícia. Você vê que no brônquio não tinha a muscular. No bronquíolo não tem nem a muscular, nem a submucosa. O bronquíolo nem tem submucosa, nem tem túnica muscular, nem túnica submucosa. Só tem a mucosa e a adventícia que é externa. A mucosa, ela tem os três segmentos aqui, ó. O epitélio, a lâmina própria e o músculo de essência. O epitélio, ele é prismático simples, com pouca célula caliciforme, nos primários e secundários, né? E assim, por que eu digo primário e secundário? Ele é prismático simples, porque o secundário tem os dois, né?
Tem prismático e tem cúbico. Né? O prismático se compõe com célula caliciforme, você tem dos primáticos secundários. Cúbico simples, sem célula caliciforme, aqui ó. Cúbico simples, sem células caliciformes, nos terciários ou terminais, na realidade ele tem no secundário, no secundário e no terciário terminal, esse cúbico simples. Porque o secundário ele tem os dois, tem o prismático simples e tem o cúbico simples. Mas a maior parte é deutério cúbico simples único. E no respiratório, aí é cúbico simples único. É ver isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Vê bem esses três aqui, ó. Esse e esse. Olha bem para ele, qual é o epitélio deles, né? Esse aqui tem esse e esse. Esse epitélio aqui é qual? O prismático simples. Você vê que não tem placa cartilaginosa. Aqui só tem o epitélio, aqui ó, a lâmina própria, o músculo de Reis, esse aqui, e a adventícia. Esse é um bronquíolo. O epitélio aqui é todo um só. Epitélio prismático simples. Não vejo célula caliciforme. Gente, duas células caliciforme. Então esse epitélio é prismático simples. Então esse bronquíolo é um bronquíolo primário. Esse aqui, ó, você vê, olha aqui, ó. Que epitélio é esse? Olhando para ele assim, enxergando. Que tipo de epitélio é esse? É um cúbico simples contínuo. Que bronquíolo é esse? Terciário ou terminal. Porque o epitélio dele é o epitélio cúbico simples. O que fica entre esses dois aqui, ó, que eu não botei aqui, é o secundário. Tem tanto par, mas eu vou mostrar, eu botei aqui, mas eu vou mostrar lá na prática. Tem tanto cúbico aqui como tem prismático. Tem umas áreas que é cúbico e tem outras áreas.